Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai analisar um fragmento, assim, particularmente intrigante de conhecimento antigo. Ele foi retirado de um texto chamado Sefer HaHazim. E a nossa missão aqui é tentar desvendar uma figura poderosa que é descrita ali, Calmia. O Sefer HaHazim, só para contextualizar um pouquinho, é um texto que muitos estudiosos acreditam ser dos tempos talmúdicos, sabe? Talvez ali entre os séculos 3 e 7. Ele é conhecido por ser um tipo de compêndio de sabedoria mística judaica. Guarda nomes, segredos de anjos, poderes celestiais e até práticas para invocar eles. É nesse cenário que a gente encontra a Calmia. E ele não é apresentado como uma figura angelical serena, não, mas sim como um comandante imponente de um exército de fogo, ligado ao que o texto chama de primeiro firmamento, que, nessa cosmologia, é uma das esferas celestiais, né? O que torna essa figura tão especial, segundo a fonte que a gente está analisando. Exatamente. A fonte que a gente tem aqui descreve Calmia como o regente de uma hoste flamejante. A associação, assim, imediata é com intensidade, sabe? Transformação. E uma energia que parece ser, ao mesmo tempo, iluminadora e, bom, potencialmente avassaladora. A leitura do texto sugere que não estamos falando de passividade, de gentileza etérea, mas sim de paixão ardente e uma capacidade bem notável de influência. A ponto do nome dele ser preservado por séculos, como a fonte sugere. Então, o material que a gente analisou nos diz que Calmia comanda o quarto acampamento do primeiro firmamento. Como a gente já mencionou, essa referência o coloca numa hierarquia celestial específica, né? Dentro da cosmologia do Sefer HaHazim. A descrição inicial já o destaca. Ele é apontado como líder de um exército flamejante e associado a conceitos como ira sagrada e a ter a centelha divina. Soa como uma força, assim, bem formidável. Sem dúvida. A intensidade é um tema recorrente na passagem, né? O texto posiciona claramente no domínio da paixão arrebatadora e da influência irresistível. E é crucial notar essa conexão persistente com o elemento fogo, um elemento que simbolicamente não só consome, destrói, mas também purifica, ilumina, energiza, transforma. A descrição que a gente tem o afasta bastante daquelas imagens mais comuns de anjos, tipo diáfanos ou mensageiros pacíficos. Apresenta-se uma força ativa, dinâmica, quase marcial. E os anjos subordinados a ele são descritos como portadores da ira sagrada que consome obstáculos. Essa expressão ira sagrada, a fonte dá alguma indicação se isso é puramente destrutivo, uma fúria cega, ou se tem um propósito mais específico dentro desse contexto? Porque sagrada sugere algo além da simples raiva, né? É uma ótima pergunta. E o texto, embora não detalhe muito, sabe, ele sugere que essa ira está ligada à remoção de impedimentos, à queima do que obstrui um caminho, um propósito divino. Não parece ser uma cólera arbitrária, não, mas sim uma força direcionada, quase cirúrgica, na aplicação dela para consumir obstáculos, como a própria descrição diz. É a intensidade do fogo usada para purificar e abrir espaço, mais do que para aniquilar por aniquilar. A energia é avassaladora, mas parece ter um foco, uma intenção por trás, ligada à vontade ou ao desejo que se busca manifestar. Entendi. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. O poder central que a fonte atribui à Calmia é a persuasão. Mas o texto faz questão de frisar que não se trata de uma manipulação trivial ou enganosa. Como essa persuasão funciona, segundo a descrição que a gente tem? Olha, o que é fascinante aqui é a forma como o texto articula essa capacidade. Menciona o surgimento de uma clareza estratégica quase sobrenatural. Isso na mente daquele que se alinha a essa esfera de influência. Ideias que antes pareciam dispersas, confusas, começariam a se conectar de forma lógica, convincente. A capacidade de argumentar, de negociar e, como diz a passagem, de inclinar decisões a seu favor. Ganharia uma força, uma eficácia notavelmente ampliada. Não é sobre enganar, entende?
mas sobre apresentar argumentos com uma lucidez e um impacto irresistíveis. O texto chega a usar a imagem de uma voz invisível soprando os argumentos certos no coração da outra pessoa. É uma metáfora muito poderosa para essa influência sutil, mas eficaz, e indica também que Calmia atuaria no plano psicológico, funcionando como um refinador de magnetismo pessoal. Isso desperta a habilidade de conquistar simpatias, atrair favores, talvez onde antes havia resistência ou indiferença. Parece quase como o teu próprio carisma natural amplificado, assim, significativamente. Exatamente. E a fonte sugere que essa influência não fica só no campo interpessoal ou psicológico. Ela se estenderia à realidade externa de maneiras bem concretas. Por exemplo, o material menciona especificamente que pessoas em posição de liderança ou autoridade, superiores hierárquicos, figuras de poder, se tornariam inexplicavelmente mais receptivas às ideias, aos pedidos ou à presença da pessoa sob essa influência. E no terreno afetivo, a descrição é ainda mais poética, né? Corações desejados seriam atraídos de forma misteriosa, como se uma centelha se acendesse de repente na escuridão da indiferença. Essa ideia da centelha se acendendo parece quase mágica, mas o texto dá alguma pista sobre como isso acontece? É um comando direto? Uma alteração da realidade ou algo mais sutil? Do texto reside na capacidade de alinhar as circunstâncias externas ao desejo interno. É como se essa influência ajudasse a criar uma ressonância, sabe? Entre a intenção do indivíduo e as oportunidades ou reações do mundo ao redor. Quase como se o universo, ou pelo menos as pessoas e situações relevantes, passassem a conspirar a favor desse desejo alinhado. E talvez, e aqui a gente já entra na conexão com o próximo ponto, essa capacidade de alinhar o externo venha de uma mudança interna profunda. Faz sentido, porque não é só sobre influenciar os outros, não é mesmo? O material fala bastante de uma ação profunda no espírito da pessoa, de reacender uma tal de chama interior. Isso me parece muito além da simples persuasão externa ou de ganhar favores. Sim, e a fonte apresenta isso como algo fundamental, talvez até pré-requisito para a influência externa. A descrição diz que Calmia atua para devolver à alma o senso daquilo que chama de desejo divino. É importante notar a ressalva que o próprio texto faz, segundo nossa fonte, né? Não se trata apenas do desejo carnal ou romântico, embora possa definitivamente incluí-lo. Abrange um espectro muito mais amplo. A paixão pela vida em si, o entusiasmo pela arte, pela criatividade, pela missão pessoal que cada um sente ter. É descrito como um despertar para a força motriz da existência, um reencontro com o propósito e a vitalidade. A fonte até recorre a uma citação bíblica, ou pelo menos a uma expressão que remete a ela, para ilustrar a força desse amor ou desejo reacendido. Diz que essa energia lembraria ao indivíduo que nem muitas águas podem apagar o amor. Isso parece indicar uma reconexão com algo muito primordial, muito essencial, e essa reconexão interna, conforme a gente leu, teria efeitos externos visíveis. Exatamente. O texto sugere que essa redescoberta da paixão e do desejo genuíno reconfiguraria a própria vibração espiritual do indivíduo. A aura, essa emanação energética sutil que algumas tradições descrevem, se ampliaria e se tornaria um campo vivo de atração. A ideia é poderosa. A transformação interna, o reacender dessa chama, gera espontaneamente um efeito magnético no exterior. Não é que a pessoa precise persuadir ativamente o tempo todo, sabe? Sua própria energia revitalizada começa a atrair as circunstâncias e pessoas certas. A persuasão talvez se torne menos um esforço e mais uma consequência natural desse estado interior. Isso conecta bem com a ideia anterior da clareza estratégica. Talvez essa clareza surja justamente porque a pessoa está mais conectada com o seu desejo real, com sua paixão. É uma interpretação muito plausível, com base no que a fonte apresenta. Quando se está alinhado com o próprio desejo autêntico, com essa chama interior, as ações e palavras tendem a fluir com mais convicção, mais clareza. A persuasão se torna mais autêntica e, portanto, mais eficaz. O magnetismo pessoal não seria uma máscara, mas a irradiação genuína dessa energia interna redescoberta. A influência externa seria, então, um reflexo direto desse poder interior ativado.
Ok, isso forma um quadro bem interessante. Mas o texto também parece dar alguns avisos, certo? Não descreve calmear como uma força fácil ou dócil. De forma alguma, é importante ressaltar isso. O Sefer HaHazim, ou pelo menos a interpretação dele que consta na nossa fonte, não descreve Calmió como uma entidade suave ou complacente. Ele é chamado explicitamente de general de fogo. Os adjetivos usados são intenso, exigente, direto. A energia associada a ele é descrita como flamejante, por vezes avassaladora. Não há espaço para hesitação ou medo diante dessa força, segundo a descrição. O texto chega a afirmar que lidar com essa energia não seria para quem teme o próprio desejo ou sua intensidade. Pelo contrário, seria para quem está disposto a encarar de frente a força bruta do amor e da paixão como motores do destino. Isso sugere um desafio inerente, uma intensidade que exige uma contrapartida, né? Não parece ser um caminho passivo de simplesmente pedir e receber. Exige coragem para confrontar e abraçar essas forças poderosas dentro de si mesmo. Precisamente. O texto implica que é necessária uma espécie de correspondência energética. Não se pode esperar lidar com uma força descrita como um general de fogo a partir de uma postura de timidez, de receio em relação à própria força interior. Se a gente conectar isso ao quadro geral que o material apresenta, percebemos uma dinâmica muito interessante. Calmia não é descrito meramente como um provedor de favores externos tipo peça persuasão e receba. Ele é apresentado fundamentalmente como um catalisador. Um catalisador que convoca o indivíduo a despertar a sua própria centelha divina, a reivindicar o seu poder inato de influenciar, de amar com intensidade, de transformar a própria realidade. Então, a influência externa, a persuasão, a atração, a abertura de caminhos com autoridades seria quase uma consequência, um subproduto desse despertar interior que Calmia catalisa ou exige. Essa parece ser a implicação central da descrição que a gente analisou. A fonte sugere que o verdadeiro trabalho, ao se aproximar dessa esfera de influência, é interno. É reconhecer, aceitar e ativar a própria paixão, o próprio poder, a própria chama. A intensidade e calmia seria um reflexo da intensidade dessa chama interior sendo requisitada. O poder de persuasão e atração floresceria a partir dessa base interna sólida e vibrante. Isso talvez explique por que, como a fonte menciona, ocultistas e místicos ao longo dos séculos teriam se dedicado a preservar e entender esse nome, essa energia. A descrição de calmia, como a interpretamos aqui, toca em anseios profundamente humanos, universais. A busca por amor correspondido, por atração mútua, por reconhecimento, por ter influência positiva no próprio destino. E o texto parece posicionar calmia como o guardião dessa chama, dessa capacidade intrínseca. Exato. O apelo duradouro descrito no material parece residir justamente nessa combinação potente. Por um lado, a promessa de resultados concretos no mundo externo, a persuasão estratégica que funciona, a atração interpessoal que se manifesta, a maior receptividade de figuras de autoridade. Por outro lado, e talvez mais fundamentalmente, um chamado profundo ao despertar interior. A conexão visceral com a própria paixão, com o próprio poder pessoal de criar e transformar. É uma proposta de empoderamento em dois níveis, interno e externo, que se retroalimentam. E aquela ideia mencionada de que, sob essa influência, as coincidências deixam de ser acasos e começam a ser respostas. Isso é particularmente intrigante, né? Sugere uma sintonia fina entre o indivíduo e o fluxo dos acontecimentos, onde o que antes parecia aleatório agora revela um padrão, uma resposta ao desejo alinhado. Sim, essa frase encapsula bem a ideia de sincronicidade que parece permear a descrição. Não se trata de controlar magicamente cada evento, mas de entrar num estado de alinhamento tal que as oportunidades, as pessoas certas, as informações necessárias começam a aparecer de forma significativa, respondendo às intenções e aos desejos ativados internamente. É a manifestação externa daquela ressonância que a gente mencionou antes. Então, o que tudo isso significa, sintetizando nossa análise? Exploramos a figura de Calmia conforme descrita neste trecho específico do Sefer HaHazim que nos foi fornecido. Um comandante associado ao fogo,
cuja principal esfera de influência, segundo o texto, envolve a persuasão irresistível, o magnetismo pessoal e, crucialmente, o despertar da paixão e do desejo interior. Tudo isso apresentado como uma força intensa, direta e, exigente. E a descrição sugere fortemente que essa energia não atua apenas externamente, manipulando pessoas ou circunstâncias. Pelo contrário, ela fundamentalmente convida ou talvez até exija um confronto e um abraço corajoso do próprio desejo, da própria intensidade e do poder interior. A persuasão e a atração efetiva seriam manifestações visíveis de uma chama interna que foi redescoberta e reacesa. O poder vem de dentro para fora. E isso naturalmente levanta uma questão interessante para reflexão. Inspirada puramente pelo que o texto apresenta, independentemente das crenças individuais sobre entidades como Kalmiá, a fonte descreve essa força como algo que exige encarar os próprios desejos de frente, sem medo. Pensando nisso de forma mais ampla, o que poderia significar para qualquer pessoa abraçar plenamente a sua própria chama interior, ou aquilo que o texto chama de força bruta do amor e da paixão, e usar essa energia como motor consciente de transformação na própria vida e nas próprias circunstâncias? Uma pergunta poderosa para deixar ecoando. Nossa análise de Kalmiá, baseada estritamente nesta fonte que tivemos acesso, termina aqui. Esperamos que tenha sido uma exploração útil e instigante. Até a próxima!